Olá, pessoal. Hoje nós começamos a quarta entrevista para a banca examinadora de 2024/1 e hoje estou acompanhado do engenheiro Mogli aqui. Bom, bem-vindo a essa banca e obrigado por participar do projeto. Vamos à primeira pergunta. Qual é o seu nome completo, idade, onde e quando se formou? Nome completo, idade, quando e ano de formatura? Isso. É Mogli Carlos Veiga. Minha idade são 71 anos e me formei em 1979. Uhum. E onde? Na Universidade Federal Fluminense. Lá no Rio de Janeiro? Niterói. Ah, sim, que legal. Alguém de fora do, do estado. Próxima pergunta. O que te trouxe para a área de transportes? Porque desde a minha graduação, eu comecei a estagiar e trabalhar com transporte. Aí que chegou, me graduei, vim para Porto Alegre e cheguei aqui e fui trabalhar também com transporte, na implantação do metrô aqui, do trem. E aí foi sempre... Aí uma hora eu resolvi sair e fazer mestrado em transporte. Sim. E estou aqui agora. Sim. Como era a engenharia na época em que você se formou ou era estudante? Como assim? Como na engenharia? Como é que era lá no passado? Olha, a minha graduação, né, não é em transporte. A minha graduação é em mecânica. Depois é que eu mudei totalmente o meu objeto para transporte. No tempo que eu me formei, era um negócio... A gente não tinha muita ferramenta. Internet, essas coisas não existiam. Né? Era tudo mais ou menos feito à mão. Né? Calculadora, para te dar uma ideia, calculadora ela veio aparecer na metade da minha graduação. Antes era tudo com regra de cálculo. Nossa. Era bem precário. E outra coisa fundamental, não tinha interação entre as disciplinas. Então, você fazia uma disciplina, normalmente, só se você fosse muito curioso, você saberia onde que ela se encaixa, para que ela serve. Senão era muito estanque. Né? O professor chegar, dar a aula dele, aquele conteúdo dele, tchau. Sim, tem algumas disciplinas que ainda são assim, infelizmente. Bom, próxima pergunta. Qual é a sua função nessa área de infraestruturas? Onde é que tu atua? Quais atividades que tu exerce? Não, hoje eu estou aposentado. Tá? Sim. Faço algumas consultorias. Na parte de planejamento de transporte urbano, tá? Concepção de transporte ferroviário de carga e planejamento de transporte geral. Sim. Próxima pergunta. Em que setores que você já trabalhou? Setores? É. Eu trabalhei em chefia de equipe, em concepção de projetos, em várias. De relacionar assim, tanta coisa esse tempo todo que a gente às vezes esquece, entendeu? Mas eu trabalhei, principalmente na área ferroviária, eu trabalhei bastante, na área rodoviária também, na área de infraestrutura. Mas na minha formação mesmo, que eu gosto de fazer, é a área ferroviária. Projetos, concepção, projeto, estudo de avaliação, né, EVTE, e execução. Sim. O que você acha da carga horária da profissão? Conte um pouco sobre a sua experiência. Carga horária da profissão. Tipo, se trabalha demais, ganha pouco, essas coisas assim. Não, isso é normal. Você quer ficar milionário com engenharia, esquece. A não ser que você seja empresário, hein? E tenha um bom lobby. Mas assim, ó, como é que eu vou te dizer, Rodrigo? As coisas são feitas, não são, como é que se diz? Por obrigação. Elas são feitas por vocação. Eu gosto de transporte. Né? Foi a minha formação como estagiário inicial lá no tempo da graduação, que eu estagiava com ferrovia no Rio de Janeiro. Né?
aquilo me tomou, é como uma cachaça. Você toma aquilo uma vez e vicia. Depois fui para a área de transporte urbano, né? Voltei para a ferrovia, para de infraestrutura. Mas como é que eu vou te responder? Tudo que você faz na vida, você tem que fazer com tesão. Não adianta, vou fazer para ganhar dinheiro. Dificilmente você vai trabalhar e vai ganhar dinheiro. Então, é mais ou menos isso. É uma profissão que eu não saberia te definir realmente a importância dela. Bom, a engenharia é fundamental para tudo que é atividade humana, né? Sem engenharia, o mundo não seria o que é hoje. Mas... E tem que ter uma visão holística do negócio. Porque também, voltando um pouquinho à tua pergunta anterior, como é que é a engenharia na minha época? Você era, por exemplo, projetista de uma estrutura, de uma obra de arte. Então o cara se preocupou, vou ter que projetar um viaduto. Vai do encontro A até o encontro B, o que tem em volta não interessa. E você, hoje em dia, tanto rodovia como ferrovia, você tem que pensar não no projeto em si, você tem que pensar no todo. Tem um contexto. Entendeu? E mais, você está fazendo para terceiros, não é você que vai usar. Quem vai usar vão ser pessoas que não têm o mínimo conhecimento da coisa. Então você tem que fazer uma coisa traduzida para essas pessoas, que seja conveniente para elas. Sim, com certeza. Próxima pergunta. O que você acha mais e menos atrativo na sua profissão? Mais e menos atrativo? Desafio. Sim. Desafio é o maior atrativo. O que sempre me levou na engenharia foi o desafio. Às vezes tinha algumas tarefas, algumas coisas que me passavam, que me davam, mas isso aqui eu não tenho domínio nisso aqui. Mas eu ia atrás e saía. Sim, isso já encaixa na próxima pergunta, que é quais eram os principais desafios da sua área? O principal desafio é você ter coerência com o que você está pensando. E nível de projeto é você fazer um projeto tecnicamente viável, economicamente viável e ambientalmente viável. E entender como funciona isso no contexto geral. Eu sempre falo, quando eu passei a coordenar projetos, eu sempre dizia para minhas equipes, olha, nada para uma obra. A única coisa que para uma obra é a questão ambiental. Hoje nem tanto, porque hoje em dia estão acabando com isso. Mas a gente tem que cuidar do meio ambiente. Resolvendo os problemas ambientais, o resto está resolvido. O resto é problema humano. Não, o resto é... Não, e está nos livros, está na literatura. Hoje já se produz uma engenharia muito, como é que eu vou te dizer, né? Avançada. Nós temos expertise em várias áreas da engenharia, tá? Prospecção de petróleo, infraestrutura de barragem, entendeu? De ferrovia, que muitos países não têm. Então, e desafio é criar. Engenharia é criação. Porque tem muita gente que acha que a engenharia é sentar na frente do computador, no BIM e tal, e isso não é. Tem outras coisas por trás disso. Sim, é isso e muito mais, né? E muito mais, exatamente. Sim. Próxima pergunta. Você teria alguma história interessante para compartilhar? Pode ser engraçada, motivadora ou até mesmo alguma coisa que deu errado. Alguma coisa que deu errado é interessante. Deixa eu pensar aqui. Não, vou te contar uma coisa que deu errado, tá? Que eu vivenciei isso. Minha última atividade como engenheiro nativo foi eu coordenava um projeto de uma ferrovia em Santa Catarina. Né? E quem gerenciava era o DENIT, a obra do DENIT, em Brasília. E uma das primeiras reuniões, surgiram uma série de dúvidas, que eram 2 lotes, então tinha 2 projetistas, nós aqui do Sul, e uma projetista de Santa Catarina. Fizemos a pergunta, como é que vai ser as obras de arte? Vão ser centralizadas as vias ou não? Porque o edital dizia que
projetar uma via métrica, que tinha ligação com outras ferrovias métricas, e de 1,60, bitola de 1,60 metros. E na discussão tal, fizemos uma ata e disse, não, tem que ser esconsa, não é centralizado. Aí tá, fizemos a ata. 6 meses depois, nós tínhamos feito todo o projeto das obras de arte, tá, centralizado. Aí eu mandei para Brasília o projeto para o analista, Mogli, mas não é centralizado, é esconsa. Aí eu fui ver, e realmente está certo. Aí eu conversei com o pessoal do projeto de infraestrutura, só, nós temos que mudar isso aqui. Entendeu? E foi tranquilo, resolveu, entregue o projeto, agora não sei o que mais fazer nele. Pelo menos não foi um baita de um problemão, assim, porque não, já não estava executando, mas já estivesse executando já. Sim, estava em projeto. Aham, daí que seria bem ruim. Próxima pergunta. Quais habilidades ou pontos importantes que um estudante interessado nessa área precisa saber para ser um bom engenheiro? Ter criatividade e não ter medo. Tá? Porque assim, ó, a gente, toda atividade profissional da gente, nós sempre temos alguém acima de nós. Normalmente alguém que está acima de nós não conhece muita coisa, mas assume a responsabilidade, cada um tem a sua responsabilidade. Então, eu acho mais importante o desafio, aquilo que eu sempre te falei, o desafio. Qual é o desafio? É criar, é fazer engenharia. Entendeu? Isso é que é importante. E você fazendo um bom projeto, você está quase tudo resolvido, só falta a execução. Uhum, sim, pois é. Próxima pergunta. Como é que você enxerga a engenharia no futuro? Como eu enxergo a engenharia no futuro? Rodrigo, assim, ó, os conceitos básicos, eles perduram. O que vai mudar são as ferramentas e as tecnologias aplicadas para desenvolver isso. Entendeu? Somente isso. E a aglutinação, uma coisa que acontece hoje, fundamental, que na minha época não tinha, a conexão entre as disciplinas da engenharia. Hoje já tem mais isso, já tem maior preocupação com isso. E o futuro da engenharia vai ser esse. Integração, né? Integração. Em todos os aspectos. Sim, o BIM já está aí para mostrar isso, né? Já é uma É. forma de integração. Pois é. Próxima pergunta. Como é que você avalia o mercado de trabalho atualmente para quem está interessado nessa área? Olha, eu acho que tá bom, entendeu? Existem intenções, né? Porque, na verdade, quem trabalha com infraestrutura e projetos assim, tá? Na área de transporte, normalmente seu cliente principal é o governo. Né? São coisas públicas. E a tendência é que as pessoas vão se adaptando a novas tecnologias e vai crescendo isso. Isso é mercado. Eu vejo com boa, como é que eu vou dizer, bons olhos o futuro da engenharia. Uhum, sim. Ah, quais recomendações você daria para os alunos que têm interesse nessa área de infraestruturas viárias? O interesse, você fez uma pergunta difícil. O interesse é estudar, pesquisar, entendeu? É mais ou menos fazer um mestrado ou doutorado na engenharia, ou seja, fazer um estado da arte, levantar tudo que foi feito, conhecer os conceitos fundamentais e daí você começar a criar em cima. Mas sem pesquisa, você não sai do chão. Uhum, E mais, é aproveitar o tempo que você está na universidade. Porque quando você está na universidade, os conhecimentos são te passados gratuitamente. Os professores, que são teus consultores, te dão conhecimento gratuitamente. Quando você se formar, você, para ter esse conhecimento, você vai ter que pagar. sim, essa é uma recomendação para
para tudo, né? Basicamente. É, Próxima pergunta. Como é que você enxerga o projeto Ponto de Partida, dentro e fora da graduação? ponto de partida, é isso que nós estamos fazendo, né? Isso. Eu acho fundamental. Isso aí é uma coisa que eu parabenizo muito o Daniel. Esse é uma ideia dele, um conceito dele. Lógico, teve outras ajudas de professores, o Albano, mas ele foi um mentor dessa coisa. Eu acho que isso é fundamental. Você sai com uma outra visão da engenharia. Entendeu? Eu acho que é por aí, o caminho é esse. Sim, os alunos também, eles sofrem um pouquinho na disciplina, mas depois que eles saem, eles ficam também com Não, essa sensação. o sofrer na disciplina é o seguinte, uma opinião sobre isso, tá? Eu fui professor durante 11 anos, na graduação, e depois mais 4 anos na pós-graduação. Eu dizia para eles, olha aqui, ó, universidade é pesquisa. Então, se você não pesquisar, você não vai saber. Tá? Tem que ter essa preocupação, pesquisar, ler, estudar, entendeu? E atenção, lógica. A engenharia é a única, talvez a única disciplina, talvez a medicina, um pouco uma medicina é mais restrita, que você precisa de lógica. Tem lógica no funcionamento das coisas. Então, isso é fundamental. Sim. Agora a última pergunta. O que você espera que os alunos apresentem na audiência pública? Olha, como você falou no início da nossa conversa, que seria um estudo de viabilidade técnica ambiental, eu acho que tenha os conteúdos necessários para você avaliar nesses 3 requisitos: técnico, financeiro e ambientalmente falando, para viabilizar um projeto. Embora no Brasil, essa questão dos EVTs no Brasil sempre foi assim, ó, tem que dar certo, tem que viabilizar o empreendimento. Mas, na verdade, não é isso. E aí vem a questão ética da profissão. Se você pega um EVTE e que não dá viabilidade, não tem como ajeitar, ajeita o número aqui, é igual pesquisa de campo. Ah, muda o númerozinho aqui, muda uma coisinha ali, então, aí acaba dando. Isso é antiético. Entendeu? Nós temos, a engenharia tem que criar um conceito que estude a viabilidade técnico-ambiental é negócio sério. Ele é que dá partida em tudo. Se ele for mal feito, projeto e a execução serão mal feitos. Isso não tem quem corrija isso. Uhum. Só começando do zero outra vez. Sim, e isso é refletido na própria cadeira, porque às vezes os alunos fazem um EVTA meio ruim e daí eles passam muito trabalho nas próximas etapas porque a base já é meio mal Exatamente. feita. Eu estou te falando. Se começa errado, vai terminar errado. Uhum. Ou então vai custar muito tempo para você corrigir o erro. Então, e atenção, uma coisa fundamental, atenção, para não passar por o que eu passei, que tem que eu achava que era uma coisa e na verdade não é. Então, o meu trecho eram 29 obras de arte. Nossa, e o pessoal reclama de fazer uma ponte. É, eram 29. Então, todas elas estavam erradas. O que valeu é que a maioria das obras de arte eram em tangente. Hum. Então, a esconsidade não variava muito, tá? Não, ou às vezes não variava nada, em função como é que é o trem tipo. Quando era em curva, aí você, dependendo do raio da curva, você tinha que ter um pouco mais de cuidado. Mas é isso. Sim. Então, com isso, nós encerramos essa quarta entrevista. Gostaria de agradecer a tua participação nessa entrevista, agradecer a tua participação na audiência pública, agora quarta-feira, dia 17. E até mais, até um outro encontro. Valeu, Rodrigo. Sim, Muito então. obrigado pelos teus questionamentos. Uhum, Tá? E quarta-feira nós nos encontramos. uhum.